Olá pessoal, estamos aqui de volta, mais um vídeo sobre medicina canabinoide, que é um tema muito relevante. A gente tem participado de vários congressos e uma das indicações é a dor crônica. Você sabia que 1/5 da população mundial sofre de dor crônica? Uma a cada 5 pessoas então, né? Pois é, ou seja, de cada 100, 20 pessoas sofrem, e certamente você conhece alguém que sofre, ou às vezes até mesmo você sofre também. Então a gente vai definir nesse vídeo o que é a dor crônica e como fazer para você obter esse tratamento à base de canabidiol. Como eu sei que você vai gostar desse vídeo, peço que já dê aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Nosso canal está parado em 425 mil inscritos, né, João? E vocês não estão aí, assistam o vídeo, curtem, mas comenta, poxa, compartilha, deixa aí uma sugestão, escreve alguma coisa aí. Isso, e aí a gente vai falar sobre isso. Então a gente já vai falar das indicações médicas que a gente tem hoje para os derivados de cannabis e vamos falar o que é dor crônica, que é algo relevante. João, até contigo, vou passar a conversa agora. Lembrando que a gente não está de forma alguma defendendo o uso recreativo, não, e sim o uso terapêutico dessa planta, que assim como diversas outras plantas, tem a sua utilidade no tratamento de diversas doenças. O que a gente vai falar aqui são indicações com comprovação médica, publicadas em revistas de grande impacto. Então não é eu achando, o João achando, a gente aqui jogando conversa fora. Nós estamos falando, tomando por base o que a literatura recomenda. E aí nos últimos meses eu venho implementando bastante essa estratégia em meus pacientes, principalmente quem tem problema de insônia, ansiedade e também dor crônica principalmente. O que é dor crônica? Aquela dor que se arrasta ao longo de muitos meses, de muitos anos, aquela pessoa que tem fibromialgia, que tem enxaqueca, que tem síndrome do intestino irritável, que tem artrose. Então todas essas dores são consideradas dores crônicas. Dor aguda é aquela dor que você toma um soco na cara e sente dor, uma dor aguda. Lembrar que sentir dor crônica é comum, mas não é normal, não é saudável. Então não confunda ser algo frequente e normal, de normalidade, de estar dentro do cotidiano, com algo que não seja passível de ser tratado. Precisa mesmo ser tratado de uma forma mais eficiente possível. Uma das ferramentas seria o uso medicinal desse derivado, desse fitocomplexo, que é um produto natural. E aí eu tenho uma opinião de que eu acho, até mesmo para pessoas que não têm dor crônica, uma pessoa que utiliza, tudo bem que ela não tem dor crônica, mas ela tem dor de cabeça com frequência. Enxaqueca. Enxaqueca. E ela precisa fazer uso de analgésicos com frequência, ou de anti-inflamatórios para combater essa dor, ou até mesmo uma mulher ali no período pré-menstrual, as cólicas pré-menstruais, em que ela tem muita dor. Eu acredito que os canabinoides sejam uma medicação mais segura e mais eficaz do que analgésicos comuns que a gente encontra aí, over the counter, que a gente compra sem receita na farmácia, como uma dipirona, como um paracetamol, como alguns anti-inflamatórios. Então, por que não, até mesmo nessa dor aguda, não lançar mão dessa estratégia? A questão, basicamente, João, se você está me fazendo por que não usar, eu acho que há um enorme preconceito da confusão entre o derivado medicinal do cannabis com o uso recreativo. Eu não estou aqui condenando quem usa de forma recreativa, pelo menos de cada um, mas não estou aqui defendendo o uso. Aqui é uma defesa, como o João falou, e eu reitero, é questão do uso medicamentoso, do uso com prescrição médica ou do profissional habilitado, que seria o médico ou o cirurgião dentista, que a gente vai falar num outro vídeo. E tem muita gente que tem esse preconceito por conta do medo de ficar doidão, de ficar na onda, de ficar chapado, mas tomando a dose na medicação prescrita, a medicação adequada, o risco disso acontecer é baixíssimo, beirando o risco zero disso ocorrer. E isso acontece principalmente por conta do THC, que é a substância responsável pelos efeitos psicoativos. Mas doutor, eu tenho medo do THC, mas se você tiver dor, se você não utilizar o THC, isso vai acabar
fazendo com que o tratamento provavelmente não seja tão eficaz assim, porque o THC é justamente a substância mais associada ao controle da dor, embora nós tenhamos outras também, como o CBG, que a gente pode utilizar aí na nossa estratégia de controle da dor crônica ou até mesmo da dor aguda. E aí a questão é a seguinte: como conseguir essa abordagem, esse tratamento? Nem todo médico tem habilidade. A gente está lutando para que os médicos comecem a ter um pouco mais de conhecimento. A estimativa é que menos do que 2% dos médicos prescrevem, menos do que 1,5% dos cirurgiões dentistas vêm prescrevendo. Portanto, ainda é algo de conhecimento restrito, não é algo novo no seu uso, na sua indicação, mas é algo que agora começa a ganhar mais corpo e maior número de publicações. Então, eu queria que o João compartilhasse com vocês o que ele andou bolando para dar acesso às pessoas ao tratamento com a medicina canabinoide, né, João? Outra coisa que às vezes se torna uma barreira de entrada, uma barreira de acesso a esse tratamento é a ideia de que é um custo muito alto. Até mesmo porque se a gente for na farmácia adquirir uma medicação de canabidiol, a gente vai ver uma medicação aí de R$ 2.300, R$ 2.500. Hoje eu peguei um orçamento que o pai de uma criança, de um menino autista, me enviou de 2 frascos da medicação, que os 2 sairiam R$ 5.200 na farmácia, que é um preço muito alto. Para quanto tempo, mais ou menos, João? Aí duraria, depende da dose. Mas eu não entrei nesse nível de detalhe. Talvez. Sim. Porque o que é legal ressaltar é que a medicação na farmácia, ela não é o complexo, ela é mais a formulação isolada. E acaba demandando uma quantidade maior de produto e por isso você acaba consumindo mais. E já o que a gente vem preconizando, pelo menos à luz do conhecimento atual, é o que é o fitocomplexo, porque um ajuda o outro. Existem mais de 150 canabinoides, ou seja, você acaba tendo esse conjunto, esse grupo de canabinoides que atua de forma terapêutica e acaba tendo uma ação segura com doses menores de cada um deles, que isso é bem positivo, não só para você consumir menos, como também para gastar menos, já que esses produtos eles tendem a ter um preço mais em conta e também dura mais tempo. Então a gente conseguiria atualmente um tratamento para uma dor crônica, ou para o Parkinson, ou para o Alzheimer, ou para o autismo, ou para ansiedade, ou para esclerose múltipla, para insônia, estresse pós-traumático, depressão, por cerca de R$100 por mês, até menos, dependendo de quantos frascos a pessoa adquirir. É verdade. E a gente aqui, como sempre, né, a gente quer democratizar o acesso, permitir que pessoas que não têm ali R$1.000, R$1.500 para pagar a consulta de um médico que prescreve cannabis, que ainda é uma mão de obra muito restrita e muito especializada, né? E que acaba cobrando um valor maior na consulta. Pensando nisso, a gente abriu aqui um pacote limitado, né, para pouquíssimas pessoas e exclusivo para os inscritos aqui do canal. Como que funciona esse pacote? Ele é um pacote de acompanhamento, que a gente chama de linha de cuidado, e aí a pessoa, ao longo de 3 anos, ela será acompanhada por toda a nossa equipe. 3 anos. E aí, em vez da gente cobrar, ou da gente pedir um valor muito alto na consulta, que não seria uma consulta médica, menos de R$600, isso não acontece hoje em dia para o profissional prescritor de canabinoides, a gente faz com que esse valor seja diluído ao longo de 3 anos. E até para que isso não se restrinja, não se resuma apenas a uma consulta, mas sim a todo o acompanhamento, a toda a opinião da nossa equipe multidisciplinar. Porque não adianta nada a pessoa fazer uso da medicação, mas não ter uma alimentação balanceada, não fazer atividade física, não dormir bem. Do sono, né? Então a gente precisa desse cuidado integral e é por isso que a entrada nessa linha de cuidado é fundamental para o sucesso do tratamento. Porque é interessante assim, você não adoece de uma hora para outra quase sempre, né? Você demora às vezes anos para ficar hipertenso, diabético, sobrepeso, e também não vai ficar bom ou boa dessas enfermidades de uma hora para outra, com raríssimas exceções. Então se faz necessário você adotar a medicina do estilo de vida, que é um hábito, é um jeito novo de encarar a vida. E isso você não consegue, infelizmente, numa única consulta. Não é um remédio que vai fazer milagre. É toda essa ação, esse conjunto de fatores, como o João falou, que vai fazer com que você saia de uma condição ruim para uma condição boa, que vai favorecer e vai cair num ciclo virtuoso de melhora. É por isso que a gente, ao invés de
e estabeleceu esse número pequeno de pessoas, porque nós queremos também fazer com que esse conhecimento seja divulgado, seja propagado. E a forma que a gente encontrou foi escolher ou ter 100 pessoas nessa abordagem inicial, para que essas pessoas, ficando bem e vão ficar, sirvam de propagadores desse novo conceito. Então a ideia nossa também é essa, obviamente democratizar o acesso, mas também fazer com que mais pessoas saibam dessa possibilidade e minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, que é o que a gente realmente sempre objetivo aqui. Então, se você tiver interesse em fazer parte da nossa linha de cuidado, clica aí agora no primeiro link da descrição, faça a sua assinatura, que uma integrante ou um integrante da nossa equipe vai entrar em contato com você em breve para marcar a consulta. Você não falou o valor, acho que valeria a pena eu falar. Pois é, não falei o valor, mas a gente poderia cobrar aí R$1.000, R$2.000, R$5.000 por todo esse acompanhamento, mas tudo que a gente vai cobrar R$29,90 por mês, e isso, parte desse valor também será revertido em desconto na aquisição dos medicamentos pelo paciente, ou seja, todo mundo sai ganhando nessa história, né? Você vai ter mais saúde e você vai ficar vinculado a gente por esse período, e aí você vai ver, valeu a pena eu poder ter esse acompanhamento, eu vou ficar menos ansioso. E tem um detalhe que o João falou, que é a economia com outros medicamentos. Porque uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia, que é a queixa mais comum no ambulatório de reumatologia, ela toma 6, 7 medicamentos por conta disso. E a ideia da gente é transformar essa polifarmácia em uma administração de um produto que é um fitocomplexo, que tem ali os componentes que nos interessam, para dormir melhor, para ter um apetite mais regulado, diminuir a ansiedade, o estresse e vários outros aspectos que são fundamentais na promoção de saúde de cada um de nós. É isso. Então tá interessado, tá interessada? Faça como alguns membros aqui do canal já fizeram. Clica aí no primeiro link da descrição, faça a sua assinatura e marque a sua consulta com a gente. E aí, tá bom? Fica aqui, fique bem. Fique com a gente. Até um próximo encontro com vocês. Tchau, tchau.